De 18 minutos da manhã, estamos recebendo no estúdio da Rádio Bandeirantes, da Band News TV, aqui do Jornal Gente, nessa manhã ao vivo, o professor Heleno Torres Taveira, que é professor da Universidade de São Paulo, um dos grandes especialistas em direito tributário. Eu sempre falo aqui que o professor Delfim Neto, que foi colunista desse programa durante muitos anos, falava o seguinte: Pedro, reforma tributária não é assunto para vocês perguntarem para economista, é perguntar para tributarista. Economista tem que falar de outras coisas. Então, o professor Heleno, que foi indicado pelo professor Delfim para ser o nosso especialista nesse assunto, sempre que possível, conversa conosco aqui e ao longo desse ano conversamos várias vezes por conta da reforma tributária. Obrigado por vir pessoalmente aqui no dia 23 de dezembro para explicar um pouco para a nossa audiência, tirar as dúvidas sobre o que foi aprovado na reforma tributária. Bom dia, professor. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Sônia. É um prazer estar aqui com vocês no Jornal Gente e tratar da reforma tributária que agora, finalmente, né, temos a primeira lei. Não sabemos ainda o número dela, porque está para ser sancionada pelo presidente Lula a qualquer momento, mas a reforma tributária começa quando as leis são publicadas, né, e essa será a primeira lei. Então, a partir de agora, podemos dizer que habemos IVA no Brasil. E aí a primeira pergunta para o senhor é o seguinte: o brasileiro vai pagar menos ou vai pagar mais imposto com essa reforma tributária? Muda muita coisa no sistema tributário a partir de agora. Mudará para melhor. Eu entendo que nós teremos, infelizmente, um período de transição onde vão conviver ambos os sistemas, o sistema antigo com o sistema novo. Mas, passada essa etapa da transição, nós certamente teremos um sistema tributário mais transparente, com alíquotas mais previsíveis e, o mais importante, né, com clareza sobre a devolução dos tributos que hoje nós não temos. Então, toda a tributação de consumo envolve o pagamento, mas também a restituição dos créditos das operações anteriores. Chamamos isso de não cumulatividade. E essa reforma tributária privilegia a não cumulatividade. Então, nesse sentido, mesmo que a alíquota aumente, mas aquelas empresas que possam ter direito de restituição, certamente ganharão muito pela rápida obtenção desses créditos, diferentemente do que nós temos hoje. Professor, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. A sua resposta deixa clara que, até por não ter negado, que vamos pagar mais impostos, né? Fizeram uma reforma tributária prometendo que seria apenas para simplificar, para organizar, afinal de contas era um manicômio tributário no Brasil, etc. e tal, mas aproveitaram e passaram a perna no povo brasileiro, né? Porque aí tem a questão lá das empresas e tal, que é sem dúvida nenhuma muito importante, mas a questão é a população, né? O nosso ouvinte, nosso telespectador. Eu gostaria que o senhor deixasse mais claro isso. Com essa reforma aí, além aliás, um sintoma muito triste, né, de tudo isso é a alíquota do imposto único mais alta do mundo. Não tem como não pagar mais imposto desse jeito, não é, professor? Cláudio, se olharmos para a alíquota isoladamente, poderemos dizer isso. Mas também temos alguns aspectos a serem considerados. O primeiro é que todas as empresas que estão no Simples não suportarão essa alíquota de 26,5% que ficou definida agora no Senado. Um outro aspecto é que a camada mais pobre, além da cesta básica ter uma alíquota zero e também uma série de outros serviços como educação e saúde estarem com a alíquota reduzidas em 60%, quer dizer, pagarão 40% desse valor, nós temos também algumas medidas de devolução, como cashback para a população mais carente. Não é? Então, o IVA, o IBS e a CBS aplicados, por exemplo, no gás de cozinha, nos serviços de comunicação, esses serão devolvidos na forma de um crédito também para as pessoas mais carentes. Então, de um modo específico, de fato, há alguns setores que pagarão mais tributos no consumo, notadamente o setor de serviços. Estes realmente suportarão uma alíquota que passará hoje de entre 2% e 5%, no geral, para uma alíquota de 26,5% com direito a crédito. Só que muitas vezes, em certos setores de serviço, como diversos segmentos, né, nós não temos
nós não temos muitos créditos, então essa alíquota ficará um pouco alta. Justamente por isso, certos serviços profissionais, por exemplo, advocacia, contabilidade, terão essa alíquota de 26,5% reduzida em 30%. Ou seja, o sistema foi trabalhando com certas reduções para tentar gerar uma justiça fiscal intrassistêmica, né? Mas nós precisaremos ver como isso vai ficar na prática. Professor Heleno, Sônia, desculpe, só para complementar, o setor de serviços representa quanto, professor? Porque assim, eu acho que o senhor fala com a naturalidade, assim, passa para 26% e tudo bem, porque o contabilista vai ter uma redução e tal. O serviço representa o quê? 60%, 70% da economia? Mas o serviço é um dos segmentos que mais se aproveita do Simples Nacional. Então, eles estarão sempre, vamos lá, o cabeleireiro, os prestadores de serviços pequenos, né, de um modo geral, que é aquele pequeno salão, o pequeno o barbeiro. Essas pessoas que têm serviços, né, pequenos, eles vão se aproveitar do Simples, né? E essa massa são 4,5 milhões a base de cálculo, então, de faturamento anual. Então, um valor muito alto. E, consequentemente, nós teremos aí uma grande fatia dessa prestação de serviços. E em outros serviços, como construção civil e serviços financeiros, nós teremos também uma alíquota própria, uma alíquota específica. Ela não será alíquota cheia de fato. Então, essa alíquota cheia sobrará para poucos segmentos. E esses poucos segmentos, infelizmente, terão realmente uma alíquota maior. Porém, enfim, é muito técnico, né, dizer exatamente quais são eles agora, nesse momento, mas veja que houve um esforço do legislador de reduzir, mitigar um pouco esses impactos, né? Os prestadores de serviços que, no geral, médicos ou dentistas, advogados, todos esses estarão com essa alíquota, liberais, de modo geral, estarão geral. submetidos a essa alíquota com redução de 30%, o que já é um ganho, né? Professor Heleno, prazer estar com o senhor aqui. Tudo bem, Sabe Sônia? que você estava na faculdade de Direito tributário era meu pesadelo. Então, acho que eu estudei tanto que eu posso fazer algumas perguntas para o senhor, mas é muito difícil, né? E agora acho que mudou toda a dinâmica aí dos alunos de Direito que vão ter que aprender aí umas novas regras. É verdade. Mas, continuando nesse assunto da alíquota com o senhor, essa na ordem de 26,5%. Bem, aqui na França, onde não pode se dizer que carga tributária é baixa, a alíquota média está em 19,6%. Onde é que o Brasil está errando? Os impostos embutidos nos produtos já eram muito altos. As chamadas exceções na reforma estão levando a essa alíquota pesadíssima, professor? Exatamente. Vamos pensar que, na origem, aquela PEC 45 proibia todos os tipos de incentivos fiscais, eliminava a Zona Franca de Manaus e não tinha redução de alíquota de nenhuma espécie. Então, logicamente, trabalhava com a perspectiva de uma alíquota bem menor. Entretanto, nós temos que reconhecer que o Brasil tem diferenças regionais, tem circunstâncias muito específicas que justificariam, digamos assim, um olhar diferenciado. E, de fato, essas alíquotas, esses regimes especiais, que, infelizmente, nos leva para uma alíquota de 26,5%. Só que quando falamos alíquota de 26,5%, claro, esperamos e projetamos que isso se aplique a todos os tipos de serviço e consumo. Mas, como eu disse, o constituinte, ao criar a emenda constitucional 132, e agora o legislador aprovando esse PLP 68, tiveram um cuidado muito especial de segmentar, de dar a certos regimes ou setores ou regiões um tratamento diferenciado. E isso vai permitir, portanto, como eu disse, um espaço de justiça sistêmica para a tributação, de tal modo que talvez a alíquota, né, cheia de 26,5% pareça alta, mas quando o contribuinte faz a compensação com créditos integrais e também tem uma vantagem de ser restituído em tempo sobre o que pagou e que fica acumulado no preço do produto,
Isso realmente faz uma diferença. Agora, é indiscutível que, com o tempo, nós teremos que avaliar essa alíquota. A cada 5 anos, essa alíquota será reavaliada. E é possível que ocorram casos de redução, a depender de como serão feitas essas reavaliações. Obviamente, será algo que o Congresso fará com muita atenção. Professor Heleno Torres está conosco, ao vivo no estúdio do Jornal Gente, tirando dúvidas. Tem dúvida de ouvinte chegando aqui, eu já vou fazer as perguntas. Mas antes, só para deixar claro, o senhor mencionou aí, en passant, a respeito da entrada em vigor dessas novas regras. Isso não é para já. Não. Como que vai ser esse período de transição? A reforma tributária traz essa previsão também? É uma mescla dos dois sistemas? Como é que nós vamos nos adaptar até a vigência da reforma tributária? Ótima pergunta, Pedro. Nós temos agora a publicação da lei que cria os impostos. Então, o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, a contribuição sobre bens e serviços e o imposto seletivo, que vai ter uma aplicação específica em casos que prejudiquem saúde ou meio ambiente. São os impostos criados a partir de agora. Então, começa uma agenda de implantação desses impostos. E a primeira delas é em 26. A partir de 26 tem uma alíquota teste, que vai rodar até final desse ano, de 26, para em 27 já não mais existir o PIS e a COFINS. Desaparecem esses dois tributos federais, que são contribuições, e no lugar do PIS e da COFINS entra a CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços da União. Então, a alíquota respectiva da União já será cobrada a partir de 27, com todo esse sistema de devolução integral de créditos e tudo mais. Não se aplica no caso do Simples Nacional, como eu disse, então, isso em 27. Já o ICMS, que é dos estados, Sim, e o ISS dos municípios, este terá uma alíquota teste a partir de 27, e essa alíquota teste irá até o final de 28, e então começa a transição do ICMS e do ISS somente a partir desse dado aí, que é do ano 29, 2030, 31, 32. Então, nesse processo, nós teremos uma passagem do ICMS e do ISS para o IBS. Então, esse é o mais crítico, porque são os impostos dos estados e dos municípios, né? De destino, porque agora não vamos pagar mais impostos na origem, onde o bem é produzido ou de onde ele sai, mas sim no destino, onde é consumido. Isso trará uma revolução para as empresas, no comércio eletrônico, em uma série de coisas. Então, a partir de agora, contratos de médio e longo prazo devem ser revistos integralmente à luz já desse novo regime, porque a partir de 27 já teremos um sistema, parte dele funcionando, que é a alíquota da União. A alíquota dos estados e dos municípios irá esperar até a entrada em vigor a partir de 29. Porém, nós já estaremos, caminhando com esse sistema em paralelo. Professor, eu fico aqui observando assim, o senhor dando essa explicação. Como chamar de simplificação, né, uma reforma tributária que criou tantos impostos novos, né, tantas exceções? Porque tem que compensar. Quando o senhor fala assim, vai pagar mais imposto, mas pode compensar de tal e tal maneira e tal, o senhor está falando para os vice-presidentes de manicômio tributário das grandes multinacionais, está falando para secretários de fazenda, está falando para grandes contribuintes ou cobradores de impostos, né? E eu gostaria muito que o senhor falasse no que vai mudar a vida, e aparentemente vai mudar para pior, do consumidor, né? Da dona de casa, do dono de casa que faz supermercado no fim de semana, ou uma vez por semana, aquele que vai ao restaurante, aquele que vai vender os seus produtos, vai ter um restaurante para vender os seus produtos, na área de serviços, né? Só para lembrar que serviço não é só o prestador de serviço, né? Mas todo um sistema. E como chamar isso de simplificação, professor? CBS, IBS e não sei o que mais, uma série de coisas e exceções e compensações, etc. Que é uma coisa de uma sofisticação que o cara da quitanda não vai ter acesso a isso, né? Vai ter que pagar muito caro para ter acesso a isso, que talvez não valha a pena. Não há um risco, com tanta confusão, com tanta complicação, de aumentar ou de fazer explodir aí algum processo, algum fenômeno de, sei lá, de sonegação ou de alguma coisa assim, ou de informalidade?
Sônia, você que gosta de direito tributário, eu adoro debater com o Cláudio, que ele é um provocador nato, né? Mas é verdade, eu acho Perguntador. que além de ser um cidadão que sabe e sente, né, de modo muito evidente as agruras do direito tributário também, da tributação. Mas veja, o contribuinte, o consumidor, vai adorar esse novo sistema, se você quer saber. Se ele for aplicado exatamente como está concebido, nós teremos um método de pagamento chamado split, né, payment, que nos oferece ou sugere, se for entregue exatamente como está concebido na legislação, o pagamento automático, como se fosse um PIX, né, desse tributo. E isso vai ser, digamos assim, a regra geral, o uso desse mecanismo, né? De imediato, a nota fiscal vai determinar exatamente qual é o valor que você está pagando de imposto sobre o consumo e o contribuinte terá a certeza disso. Hoje ninguém sabe quanto se paga de IPI, quanto se paga de ISS, de ICMS. Tudo é cumulativo, eles são não cumulativos entre eles, só que no conjunto não, eles se acumulam. Então forma uma alíquota enorme, porque quando você soma certos produtos que tenham o conjunto de serviço, mercadoria, então você tem ISS, CMS, PIS, COFINS e tudo mais, aquilo vira sem clareza na identificação do valor que você está pagando por cada produto. Então, a partir de agora, o consumidor terá transparência, ele terá rapidez no procedimento com esse split e, mais do que tudo, o consumidor, ele, apesar de aparentemente ficar, digamos assim, com uma alíquota alta, de 26,5%, mas a empresa que vende tomará créditos imediatos disso. Então, essa empresa poderá reduzir o preço dos produtos, porque ele tem uma previsibilidade de quando vai receber, quando será devolvido aquele valor. Então, tudo isso vai mudar os contratos daqui para frente, os contratos de consumo, as relações entre essas empresas e os consumidores. Por isso, Cláudio, que eu acho que, de fato, nós vamos ter mudanças importantes. Agora, quero destacar que, como eu disse, nós estamos começando uma agenda. O Pedro falou muito bem. A partir de agora, nós temos... como é que vai acontecer essa transferência? É um período longo aí, né? É um período longo e não poderia ser diferente. Por quê? Porque os estados, municípios, a União tem orçamentos que são pesados. Eles não podem fazer previsão. Estamos vendo isso aí, né? Nessa Exatamente. discussão aí que está em Brasília. Sônia, Exato. sua pergunta aí para o professor Heleno Torres conosco hoje aqui no estúdio. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos fazer perguntas de ouvintes e assinantes para ele, hein? Tá chegando muita coisa aqui. Ótimo. Muita coisa. Professor, mexendo com a audiência aqui, viu, professor? Como diz aqui no inverno europeu, vamos colocar mais lenha na sua fogueira. E falando sobre a carga tributária brasileira, que é altíssima, né? E governo aumentando tributos. A esperança do nosso Brasil de ver algum dia essa carga cair é a primeira pergunta. O que o governo poderia fazer nesse sentido? E eu vou tocar naquele ponto que eu sempre toco quando o senhor é nosso entrevistado. Reforma administrativa e reforma da Previdência. Não é hora disso agora, professor? Eu concordo integralmente. Eu acho que estamos fazendo uma grande reforma estrutural. É impressionante que eu não vejo os economistas, de um modo geral, levar em conta a reforma tributária como um dos elementos de uma reforma estruturante do país. Mas eu também acho que, enfim, os atores políticos pecam por não, e de imediato, antecipar que o próximo passo terá que ser também uma reforma administrativa, a redução do gasto, né? Porque sem redução do gasto, sem redução da estrutura da esfera pública, nós temos temos um espaço muito curto para a redução de tributos, né? Então, e veja, Sônia, hoje você está na Europa, sabe bem, os países europeus não estão reduzindo uma tributação de consumo propriamente, mas estão reduzindo a tributação da renda. Verdade. Então, veja que em alguns países onde tínhamos alíquotas de 39%, 35%, hoje essas alíquotas são de 25%, 21%. Esse processo, o Brasil ainda tem um espaço importante, né, uma agenda a cumprir aqui, que é da redução da carga tributária sobre as empresas. Como teremos também um desafio que é pensar de como fazer uma tributação de dividendos no Brasil. Os projetos que chegaram até hoje foram muito ruins, malograram todos, mas nós temos esse dever, né, com os cidadãos brasileiros
nos próximos anos. Não dê ideia, professor, por favor. Mas eu digo isso no sentido de como reduzir a carga tributária das empresas, né? Você tem que transferir a carga concentrada sobre a empresa para o investidor, que muitas vezes hoje em dia, Cláudio, não são pessoas, não é o pequeno empreendedor, né? Esse muitas vezes até nem alcança o limite a partir do qual começa a ser tributado o dividendo. Estamos falando aqui de grandes fundos internacionais, etc. E agora mesmo o mundo todo está criando um imposto mínimo para tributar as multinacionais do e-commerce ou as grandes multinacionais que muitas vezes usam as suas superestruturas para não pagar imposto em lugar nenhum. Então é importante que também o setor público, né, e aqueles especialistas pensem de uma forma mais objetiva como reduzir a carga tributária, mas também como compensar isso com relação à estrutura de Estado, como a Sônia bem falou. Quer dizer, não adianta nada fazer uma reforma tributária, aumentar a carga tributária, se o Estado continua o mesmo, né? Então, a informática, a inteligência artificial, uma série de mecanismos que estão surgindo, devem também, né, contribuir para que o Estado melhore os seus serviços públicos, mas com uma estrutura menor e mais econômica, né? São 8h38, nós vamos fazer um intervalo rápido. Estamos entrevistando hoje o professor Heleno Torres aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, da Band News TV, do Jornal Gente. Ele que é professor de Direito Financeiro da Universidade de São Paulo. Toda segunda-feira está lá no Largo São Francisco ensinando um pouco sobre direito tributário para os alunos da Faculdade de Direito e hoje está conosco aqui tentando explicar um pouco, né, desse monstro que é a reforma tributária e todas essas mudanças que estão acontecendo. Na sequência tem as